Irmãos, vamos passar para a palavra? Podem abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18. Verso 16. Gênesis 18, verso 16. Amém? Toda a igreja encontraram? Abraão intercede por Sodoma. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás? E não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirá a cidade por causa dos 5? Dos 5? Disse ele: se eu encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 foram encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Pai,
Senhor, nos dá o alimento nessa noite, Pai. Abra o nosso entendimento, fala o nosso coração. Tira todo impedimento, Pai, todo bloqueio que bloqueava o nosso entendimento, não é? Que o Senhor agora possa conduzir o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, ó Pai, para poder nos inclinar para o Senhor e para a Tua palavra. E que nessa noite aqui, Pai, mais uma vez possamos sermos nutridos, Pai, pela verdade do Senhor, conduzidos, Pai, para o caminho, em nome de Jesus. Então nos dê, Pai, a revelação da Tua palavra. Usa o Teu servo como ministro nessa noite, meu Pai, né, com a sabedoria do Senhor, com a tua unção, em nome de Jesus, e que toda a igreja, Pai, seja edificada. Que nessa noite esse teu servo, Pai, seja apto para transmitir a mensagem do Senhor, Pai, com retidão e sabedoria, em nome de Jesus. E que toda a tua igreja seja edificada pela tua palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, aí nessa mensagem que nós acabamos de ler, nós podemos ver que Deus tem um propósito com a vida de Abraão, uma promessa, fará dele uma grande nação. E Deus começa aí a falar acerca dessa destruição de Sodoma. Mas para ele fazer isso, ele precisava mostrar para Abraão que ele iria destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Aí Abraão, na sua consciência, no seu entendimento, ele olha assim, mas que cidade, destruir a cidade inteira. Como assim? Olha só, irmãos, como que Deus trabalha, como que Deus age. Deus mostra para Abraão que ele vai destruir a cidade, Sodoma e Gomorra, certo? Certo. O que que Abraão faz? Ele olha para aquela cidade e vê ali uma nação, povos, pessoas, famílias. Ele não vê como o Senhor vê. Ele não enxerga como o Senhor enxerga. E ali ele chega para o Senhor e fala com o Senhor. Os dois homens que estavam já na casa de Abraão já estão determinados e cientes do que eles estão para cumprir, do que eles estão para realizar, porque eles já foram determinados por Deus. Já tem a ordenança de Deus para destruir aquela cidade, certo? Abraão vai e pergunta: Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Se ali o Senhor encontrar 50 justos, o Senhor trará ainda assim essa destruição sobre a cidade, matando o justo com os ímpios? Aí o Senhor responde: se eu encontrar 50 justos naquela cidade, eu não destruirei. Irmãos, agora olha só a responsabilidade que nós temos. O título da Bíblia diz que Abraão intercede por Sodoma. Vamos entender agora qual que é a nossa posição como igreja. Uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que clama, uma igreja que busca. Mas vem cá, está faltando alguma coisa. Falar com Deus? Não. Abraão estava ali falando com Deus. Nós, nas nossas orações, não falamos sozinhos. Nós falamos com Deus. Nós pedimos, clamamos, suplicamos a Deus, adoramos a Ele, exaltamos o Senhor através das orações. Nós falamos com Deus. Então não é isso que está faltando. Contato com Deus? Não, Abraão tinha contato com Deus. A igreja também tem contato com Deus. O que falta? Abraão olha e fala: Senhor, se tu encontrar 50 justos lá, só vai destruir o justo com o ímpio? Não, longe de ti fazer tal coisa. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai, pelo meu entendimento, pelo pouco que eu conheço do Senhor, o Senhor não vai fazer tal coisa.
Ele responde, não, se encontrar 50 justos. Ainda assim ele pergunta, e se encontrar 45? Faltando 5 para os 50? Não, se eu encontrar 45 também não vou destruir a cidade. Ah, os números estão diminuindo. Mas que números são esses? Os números dos justos. Senhor, não te ires, mas se o Senhor encontrar apenas 30, se eu encontrar apenas 30, não destruirei a cidade. Irmãos, olha aqui a gravidade da situação. Olha a gravidade da situação. E vamos olhar agora acerca de nós. Nós como igreja, se Deus fala que se ele encontrar 50 justos, não destruiria a cidade. Ele é um homem de palavra, faz, cumpre, e ele não volta atrás, certo? A palavra dele não volta vazia. Certo? Certo. Agora, ou seja, não tinha 50 justos em Sodoma. Ou tinha? Tinha 40 justos na cidade? Não tinha. Tinha 30? Gente, é uma cidade inteira. Tinha 20 justos na cidade? Vem cá. Quem que foram encontrados ali, supostamente justos, na cidade de Sodoma? Só Ló e a sua família. Sabe? Aí eu pergunto para a igreja, nós estamos sendo esses justos na nossa geração? Nós estamos sendo esse justo nessa geração? O que está faltando? Está faltando justo nessa geração no qual nós estamos vivendo. Agora, está faltando. Gente, vamos nos atentar para a palavra? Vamos nos orientar na palavra? Eu gostaria que vocês olhassem aqui comigo. Ó. No verso 18. Abraão será o pai de uma grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Agora, vamos olhar para nós. Estamos sendo justos? Essa palavra do Senhor que veio para Abraão, essa palavra do Senhor que veio para Abraão, ela não se cumpre na nossa vida? De ensinar os seus filhos o caminho que deve andar? Ela serve para nós. Ensinar os seus descendentes o caminho do Senhor? Ela serve para nós. Aonde nós estamos falhando? Aonde nós estamos descredibilizados com Deus? Sabe, irmãos? Eu comentei agora há pouco aqui, em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1, capítulo 11, verso 1. O apóstolo Paulo, ele fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Está dando para entender a responsabilidade da igreja? O compromisso da igreja? O compromisso da igreja não é só orar. O compromisso da igreja não é só interceder. O compromisso da igreja não é só adorar o Senhor. O compromisso da igreja é o quê? Vai em paz. É. Melhoras para o Senhor. O compromisso da igreja é ser justo e direito. Esse
É um compromisso, esse é um dever da igreja. E transmitir isso para quem? Para os nossos filhos e os descendentes. Sabe quem está fazendo isso? Quantos estão fazendo isso? Se nós estivéssemos atentados, os nossos pais, os nossos avós tivessem se atentado para isso, a nação estaria como está? Vamos dizer aqui, diga-se de passagem, a nossa nação ou o mundo hoje não está diferente de Sodoma. Está? Está indo de mal a pior. Adultério, profanação, idolatria, arrogância, soberba, vaidade. Tudo de ruim. Tudo de ruim. Mas por quê? Desobedecemos a Deus. Falhamos nessa responsabilidade que Deus delegou. Você sabe por que que Deus avisou para Abraão que a cidade de Sodoma seria destruída? Mostrando para ele a responsabilidade que ele tem nas suas costas, nos seus ombros. A cidade ali vai ser destruída. Eu não vou esconder de Abraão, não. Sabe por que eu não vou esconder de Abraão que a cidade vai ser destruída? Porque ele vai ser pai de uma grande nação, numerosa e poderosa. Então, para ele ser pai de uma nação grande, poderosa, numerosa, ele precisa saber lidar dela. Ele precisa levar essa nação para o meu caminho, a me conhecer. Ele precisa ter essa responsabilidade de transmitir essa responsabilidade para a vida deles, dos filhos e dos filhos para os seus filhos e assim sucessivamente. Essa é uma responsabilidade. Então Deus mostra para Abraão: ei, o que eu vou fazer é destruir a cidade. Sabe por quê? O pecado dele chegou até mim, já suscitou a minha ira. Já suscitou a minha ira, e eu vou destruir aquela cidade. Se eu encontrar 50 justos lá, eu não destruo. Se eu encontrar 40, se eu encontrar 10, eu não destruo a cidade, mas infelizmente não tem os 10. Não tem. Por isso eu vou destruir aquele lugar. Peraí, mas e o justo que está lá? Peraí. Os 2 anjos vai, se você ler no verso 19, no capítulo 19, perdão, se você ler no capítulo 19, você vai ver que os 2 anjos vão lá, fala para eles: Ló, sai daí, sai, pega os seus familiares e sai daí, porque nós vamos destruir a cidade. Aí Ló fica ali, protelando, empurrando com a barriga. Não, peraí, deixa eu avisar meu genro e tal. E vai lá e fala com o genro não dá muita atenção. Hã? Quando amanhece o dia, o sol já aparece. Quando o sol se levanta, o que os 2 anjos fazem? Já pega Ló pelos braços e arrasta ele para fora da cidade. Vem cá, não dá mais tempo. Só posso destruir a cidade quando você não estiver lá mais. Aí ele pega Ló e tira Ló da cidade, tira o justo da cidade, para poder destruir aquele lugar, porque já foi decretado. Já foi decretado por Deus. Então a intercessão de Ló ali não é que não valeu, é porque já estava decretado, porque não havia justo. Então ali, quando o justo que teve, tiraram. Falou: não vou destruir o ímpio, não vou destruir o justo com o ímpio. Eu vou tirar ele dali. E levou ele para lá. Falou: fogem, sai, vai para as montanhas e fiquem por lá. Aí Ló fala: não, tem uma cidade ali assim, deixa eu ir para lá, porque se eu for para a montanha, eu não posso suportar tal vergonha. E tá bom, vai para lá. Vai para a cidade então, para outra cidade. E fique lá, mas não olhem para trás. Aí ele sai e vai para a cidade. Só que a mulher de Ló quebra a ordenança. Ela desobedece e olha para trás. Qual que é o interesse de olhar para trás? Hã? Saudade daquela podridão? Saudade? Apego material? Sabe, irmãos? Ela vai e olha para trás. Acabou. Tchau.
Era a mesma coisa se tivesse ficado lá dentro da cidade. Irmãos, vamos nos atentar para isso. Vamos nos atentar. Está faltando o quê? Andarmos em retidão, em justiça. E transmitir isso para os nossos descendentes, para aqueles que estão à nossa volta. Só assim conseguiremos uma nação numerosa e poderosa. Porque estaremos debaixo dos estatutos do Senhor, debaixo das mãos do Senhor. Só assim é andar, obedecer a palavra de Deus. Se os nossos antepassados tivessem se atentado para isso, o mundo não estaria do jeito que está. Eu mandei um videozinho para a Ana e para a Beth essa semana. Eu não compartilho com a igreja, tá, irmãos? São cenas fortes, coisa que entristece. A Beth até, acho que a Beth e a Ana também chorou, mas chegou a passar até na televisão. De uma mulher judiando de uma menina pequena, devia ter uns 4, 5 anos, né? 3 anos, né? Judiando, pisando nas costas da menina, puxando o cabelo da menina, urinando na menina, cuspindo na menina, apagando cigarro no rostinho da menina. Se nós não obedecermos a palavra do Senhor, que rumo vai tomar a nossa geração? Se nós não nos atentarmos para o que Deus nos orienta e nos ensina, para onde nós iremos? Para onde irão os nossos filhos, os nossos netos? Se nós negligenciarmos aquilo que Deus está falando para a gente nos atentar, como que nós vamos vencer? Como que nós vamos ter uma geração saudável na presença de Deus? Se não há quem pregue, se não há quem fale, se não há quem ensine, se não há quem exorte, se não há quem cuide. Deus mostra para Abraão que aquela cidade seria destruída por causa do descompromisso e desrespeito. Deus mostra para Abraão, Abraão, vem cá, deixa eu mostrar para você. Você tem que ensinar os seus filhos e os seus descendentes acerca do meu caminho. Você tem que mostrar para eles, tem que transmitir isso para eles. Porque essa nação que eu vou destruir, elas não me obedecem. Elas não se curvam perante mim. Essa foi a ideia, a proposta de Deus para mostrar para Abraão. Eu tenho que mostrar para ele o que eu vou fazer. Não posso esconder isso dele. Porque ele vai ser pai de uma nação. Eu o escolhi para isso. Mas eu o escolhi, só que eu também tenho que mostrar para ele o que eu quero dele, o que eu preciso dele. O que eu quero dele é que ele transmita os meus estatutos. É que ele mostre para os seus descendentes o quê? O caminho. O caminho que traz eles para a minha presença. E ali eu vou cuidá-los. E ali eu cuidarei, ali eu levarei eles no caminho santo e certo. Esse é o propósito de Deus. Agora, quantos de nós temos feito isso? Andado segundo o estatuto do Senhor, a vontade de Deus? Pregando para os nossos filhos o caminho do Senhor? Para os nossos descendentes? Para aqueles que estão à nossa volta? Sabe? É viver justo e direito. Andar justo e direito. Isso é o compromisso da igreja. É o compromisso da igreja. O temor do Senhor é o princípio de tudo. Não devemos mais andar como andávamos. A nossa vida é outra. A nossa vida é outra. Porque o injusto, o ímpio, ele não entra no reino dos céus. Ele não entra, ele não vai entrar. Agora, nós não, nós temos que andar segundo o que a palavra nos ensina. Andar certo, andar direito, sabe? Não ter o que envergonhar. Sabe, transmitir para as pessoas
os valores que nós carregamos, que nós cremos, que nós acreditamos, que são os valores do Senhor sobre a nossa vida. Abraão, ele foi tomado de uma responsabilidade enorme. Enorme. E ele teve que aprender. Ele teve que ver aquela cidade sendo destruída. Porque a descendência dele assumiria as nações. Então vem cá. Enquanto você e a sua descendência andar nos meus caminhos, vocês serão poderosos. Não vai lhe faltar nada. Vocês serão abençoados grandemente. Vocês terão grande bênção na vida de vocês. Mas para isso, não podemos negligenciar a responsabilidade que foi imputada sobre nós pelo próprio Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Amém? Todos encontraram? Diz assim, o título, o valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração, não é apenas aceitar, precisa guardar, certo? Por que guardar? Porque você vai precisar dela. E os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la com quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. É fácil? Não, precisa buscar. Precisa buscar. Sabe por quê? Não é para todo mundo. Não é para qualquer um. Precisa ter interesse, precisa ter vontade de buscar. Como se procura um tesouro escondido. Sabe o que é isso? Procurar por um tesouro escondido é você não saber onde está, mas eu tenho que começar por algum lugar a procurar. Certo? E buscar a sabedoria, clamar, suplicar, é você ir diretamente a Deus. Porque a sabedoria provém dele. Opa, a direção nós já temos. A direção nós já temos. Agora falta despertar o interesse em buscar a sabedoria, como se procura a prata. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para quem? Para o justo. Como um escudo, protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Precisamos andar em justiça, em retidão? Precisamos ser justos? Precisamos. Porque a mão do Senhor estará conosco, estará em nós, livrando o nosso caminho, abrindo o nosso caminho, nos protegendo, nos guiando, nos direcionando. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma.
O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus. Por que hoje muita gente é levada aí pelas falácias? Porque não tem sabedoria. As pessoas, qualquer coisinha para ela tá bom, tá certo, se acomoda, tá favorável, não estou sofrendo dano algum, tá bom demais. Igual uma fala antiga de um conhecido, estando em cima da terra, debaixo do céu, tá ótimo. Como assim tá ótimo? Para Sodoma não estava nada bom na hora que Deus decretou a justiça dele. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas do justo, pois os justos habitarão aonde? Na terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Agora podemos entender, irmãos, o princípio do Senhor, as veredas dele, a justiça, o caminho. Sabe, nós estamos aqui neste lugar, mas nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós adquirimos de Deus uma responsabilidade. E não podemos negligenciar ela em nenhum momento. Então eu tenho que proferir a palavra do Senhor, eu tenho que falar, eu tenho que levar adiante, eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar. O certo e o errado, tá vendo? Não vai por esse caminho. Você viu o que aconteceu? Aqueles que foram por esse caminho? Você viu o que aconteceu com Sodoma? Não obedeceram ao Senhor, não se curvaram a Ele, andaram segundo a sua vontade, não estavam nem aí. Viu? Pois é. Enquanto estão lá se divertindo, tá mil maravilhas. Mas quando vem o decreto do Criador, do Pai, acabou a alegria, acabou a felicidade, acabou o prazer. E aí? Uma hora o decreto vem. Uma hora a ira do Senhor vem. E aí? Agora olha para nós, vamos olhar para nós. O que está faltando em nós? Sabe, oramos, buscamos, jejuamos, consagramos nossa vida. Mas e aí? Precisamos andar justo. Precisamos andar justo. Certo? Quantas pessoas oraram, jejuaram, louvaram o Senhor, intercederam, mas estão perdidos no mundo. Sabe, irmãos, é uma responsabilidade da igreja. Andar justo, ser direito. Sabe, não se misturar. Não misturar as coisas. Não trazer para dentro de nós os valores mundanos. Não trazer para dentro de nós o que o ímpio vive. Mas viver em retidão. Viver em santidade. Temendo o Senhor. Não só temer o Senhor, mas também obedecê-lo. Tá aí. O ensino para Abraão. Que serve para nós hoje. Nos nossos dias. Temos aí as duas cidades destruídas. Fogo caiu do céu e destruiu não só o povo que estava ali na cidade, mas as plantações. O que tinha vida ali foi destruído.
Quando Abraão olhou, de longe que ele olhou, ele viu só a fumaça da destruição subindo. Como será, irmãos, a nossa geração? Diga-se de passagem, talvez não veremos essa destruição de descer fogo do céu e destruir uma cidade. Nem queremos ver. Nem ansiamos para ver isso. Mas vem cá, você acha que a destruição não está acontecendo? Você acha que as coisas estão indo bem, a mil maravilhas? O inferno está sendo povoado. Pastor, mas os céus também está. Glória a Deus por o céu está sendo povoado, irmãos, por causa das pregações que nós abrimos a nossa boca para falar de Deus. Não só nós aqui, mas os irmãos que estão por toda parte aí falando do Senhor, pregando o Evangelho, entregando sua vida por causa de Jesus. Lá está sendo povoado. Mas não podemos esquecer daqueles que poderiam ter sido salvos. Não podemos esquecer que nós temos essa responsabilidade na nossa vida de mostrar o caminho para as pessoas. Nós temos essa responsabilidade. Essa responsabilidade não está intitulada para o pastor, não está intitulada para o ministro de louvor. É para todos que se submeteram ao Senhor. Todos. Seja ele pastor, apóstolo, seja ele obreiro, diácono, seja quem for, seja membro. Essa incumbência está para a igreja, sabe? É difícil você olhar e ver as coisas acontecendo à sua volta. E muitas das vezes sem poder fazer nada. Mas podemos parar para pensar, falar, um dia eu pude fazer alguma coisa. Um dia eu pude levar a palavra para aquela pessoa que estava em depressão à minha volta. Um dia eu pude ministrar para ela acerca do caminho do Senhor. Há pouco tempo eu fiquei sabendo de uma notícia de uma moça. Ela foi namorada de um rapaz que trabalha lá na empresa. Ela se jogou do viaduto. Sabe? E não está longe. Aonde eu trabalhava também, um rapaz que trabalhou comigo lá na Mega Minas suicidou. Sabe, irmãos? Nós temos que puxar essa responsabilidade, resgatar essa responsabilidade, porque ela foi perdida ao longo dos anos. Não foi por acaso que Deus quis mostrar para Abraão que ele iria destruir Sodoma. Aquela cidade já estava pervertida, já estava corrompida. Mas vem cá, será que nenhuma daquelas ali ouviria, se nenhuma daquelas pessoas ouviria uma pregação de alguém? Será que nenhuma delas se converteria ao Senhor? Será que todas elas estavam com o coração obstinado? Nós temos essa responsabilidade. Seja ele dentro do nosso lar, seja ele na escola, seja ele no nosso trabalho, seja ele no lazer. Pessoas que nós conhecemos, amigos, conhecidos. Nós temos a oportunidade de propagar o Evangelho, sabe? Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmãos. O prazer do Pai é de que todos, sem exceção, sejam salvos. O prazer dele é que todos nós pudéssemos entrar no reino dos céus e ali permanecer adorando a Deus na eternidade. Agora,
Vamos buscar essa responsabilidade. Vamos viver, vamos ser justos. Vamos ser justos. Vamos ser justos. Pastor, eu não passo ninguém para trás. Glória a Deus por isso, mas justiça não fica pautada só nisso. De você não extorquir o irmão, não passar ninguém para trás, não ficar com o troco que te deram para mais, não. Não é pautado só isso. Justiça de Deus não é pautada só nisso. É você estender as mãos para alguém que está necessitado. Necessitado de fome, pastor? Não, irmãos, não é só desse alimento físico, não. É da palavra do Criador mesmo. Essa é a nossa responsabilidade. Amém? Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir, vamos buscar. Como fala em Provérbios, buscar como a sabedoria, a direção do Senhor. Como se procura uma prata escondida. Talvez não é nessa oração que nós encontraremos o tesouro. Mas é numa busca inconstante. Vamos buscar até encontrar. E Ele nos dará. Ele tem prazer em entregar para nós sabedoria e direção. Amém? Pede para Deus, pede para Deus. Não está impossível para Ele, não. E não é impossível para mim e para você. Porque nós servimos um Deus vivo, um Deus justo e zeloso. Tá bom? Às vezes nós buscamos muitas coisas que não acrescentam em nada na nossa vida. Está na hora da gente começar a buscar coisas que vão acrescentar. Tá, meus irmãos? Vamos, vamos ser os filhos do papai mesmo, né? Andar segundo a sua palavra. Amém? Eu chamo a igreja para essa responsabilidade. Eu também tenho esse compromisso. E eu quero que vocês também tenham esse compromisso. Mas que isso não seja um peso na vida de vocês, mas que seja um satisfatório. Que seja a alegria de vocês, que seja a vocação de vocês. Pai, aqui, Senhor, nessa noite, mais uma vez, nos encontramos, Pai, suplicando a Ti. Suplicar por essa sabedoria, Pai. O Senhor, antes de destruir aquela cidade, o Senhor mostrou para Abraão o que o Senhor estava determinado a fazer. Abraão, por sua vez, pela sua visão, pelo seu entendimento humano, meramente humano, ele lhe pergunta, lhe questiona acerca dos justos na cidade. E o Senhor, com todo o seu amor, Pai, o Senhor lhe responde, sem tirar. E, Pai, nós entendemos aqui nessa mensagem, Pai, sei que tem muito mais para agregar a nós, porque a Tua palavra ela é ampla. Mas aqui o que podemos entender aqui, Pai, nessa noite, é que o Senhor tem uma responsabilidade em nós. Nós adquirimos uma responsabilidade no Senhor de ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor e os nossos descendentes. Isso também implica para as pessoas que estão à nossa volta, pessoas que estão no nosso rol de amizade, nosso rol social, seja no trabalho, seja na escola, seja no lazer, ou seja no cotidiano, né, do dia a dia. Nós temos essa responsabilidade. Não podemos negligenciar o que o Senhor determinou, Pai, estabeleceu na vida da humanidade. Aqui nós podemos ver, Pai, que essa geração não está diferente de Sodoma. Aí nos perguntamos, será que ainda tem justo? Será que tem 50 justos? Será que tem 40, 30? Sabe, Pai?
Fica esse questionamento no ar. Por mais que nós procuramos andar, Pai, em santidade, mas perdemos ainda muitas coisas ao longo do caminho. Deixamos, ó Pai, de cumprir a Tua palavra, os Teus propósitos. Muitas das vezes, Pai, buscamos coisas demais para nós mesmos, para alimentar os nossos desejos, para alimentar a nossa vontade. E deixamos de pedir o que realmente nos é necessário. Sabedoria, Pai. Sabedoria para viver o Evangelho do Senhor e poder mostrar para as pessoas, para a nossa geração, Pai, o caminho do Senhor. Por isso, essa geração está do jeito que está, por causa da negligência, por não conhecerem a Tua palavra. Outras por não terem interesse, Pai, de buscar a Tua palavra. Outros por conhecerem, mas desobedeceram a Tua palavra. E nós, ó Pai, queremos nos posicionar, papai, para arrancar as almas que estão em trevas, Pai. Tirá-las de lá, Senhor, e levar para a luz. Sabe? Amar verdadeiramente o nosso próximo. Abraçá-los. Então, Senhor, nós te pedimos aqui nessa noite, nos dê esse discernimento, Pai. Nos dê sabedoria para isso. Entrega, Pai, para a tua igreja, Senhor. Pai, a igreja atual, a igreja dos dias de hoje, ó Pai, estão vivendo aí sem discernimento, sem sabedoria. Não são todas, Pai, estou falando de exceções. Estou falando aqui de pessoas, Pai, a igreja do Senhor. Não estou falando do ministério, não estou falando placa, não. Estou falando de pessoas. Eu mesmo, eu, particularmente. Precisamos, Pai. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de direção. Eu preciso da Tua presença. Todos nós aqui precisamos. E nós temos a responsabilidade, Pai, de andar segundo a Tua palavra. Nós temos esse compromisso. E muitas das vezes nós negligenciamos algumas partes dela. Mas é a hora do conserto. É hora de nos posicionar, papai. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Enquanto há justos. Então, Senhor, nos dê esse discernimento. Nos enche, Pai, com a sabedoria do Senhor. Na nossa mente, no nosso coração, mas que fica gravado em nosso coração, para que nós possamos usar. Os dias que nos for necessário, para poder usar, Pai, dessa sabedoria, da direção do Senhor. Poder transmitir para a pessoa, Pai, o ato de justiça. O ato de santidade, de reverência, de respeito ao Senhor, de temor. E que as pessoas à nossa volta possam entender essa mensagem. Quando nós compartilharmos com ela. Então quebranta, Senhor, o coração das pessoas à nossa volta. Abre o entendimento, dê visão. Abre os ouvidos, Pai, delas para a Tua palavra. Aqueles que estão em trevas, Pai. Que o Senhor possa desobstruir os ouvidos dela para ouvir a verdade, para ouvir a Tua palavra. Para que elas sejam conduzidas, Pai, ao caminho do Senhor. E não mais escravas, Pai, do diabo, não mais capacho. Suplicamos, Pai, ao Senhor. Então vem, Senhor, vem.
Vem nos enchendo e vai, Pai, operando, Pai, a nossa volta, Senhor, na vida das pessoas, que o Senhor colocar no nosso caminho, em nome de Jesus, e que a Tua palavra seja ministrada, Pai, e que a Tua vontade seja realizada, Pai, através da nossa vida, através da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa exercer aqui, Pai, o dom do Senhor através de nós, em nome de Jesus, ó Pai, que vidas sejam ganhas para o Senhor, Pai, que almas sejam cativas para o Teu reino, Papai, em nome de Jesus, que o inferno, Pai, seja saqueado, para a glória do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, e nós nos alegraremos, Pai, quando essas almas chegarem para o Teu reino, Senhor, alegraremos, Papai, quando o Senhor se alegrar, meu Deus, a Tua alegria também é nossa, Pai, quando o reino dos céus é povoado, Pai, quando uma alma se converte para o Senhor, a festa no céu, e nós queremos, ó Pai, provocar a festa no céu, Senhor, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, direção, nos dê sabedoria, nos dê visão, Pai, em nome de Jesus, nos enche, Pai, enche com Teu Espírito, enche-nos, Pai, com Teu poder, enche-nos, ó Pai, com Tua autoridade, em nome de Jesus, abre o nosso caminho, Pai, para que nós possamos passar e ir até essas almas, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoai-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Enfermos sejam curados. Possessos sejam libertos. Deficientes sejam tratados. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Vem sobre essa geração, meu Pai. Vem sobre essa geração, Pai, com salvação do Senhor. Em nome de Jesus. Aqui eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida dos meus irmãos, que todos eles, Pai, tenham a visão do Senhor. Todos eles tenham entendimento, tenham sabedoria, tenham discernimento, em nome de Jesus, na Tua palavra. E que todos eles, Pai, possam abrir a sua boca e proferir a Tua palavra de salvação na vida daqueles que ainda estão em trevas, em nome de Jesus. Pai, eu te peço a Tua bênção, te peço a Tua proteção, te peço vigor e justiça, em nome de Jesus. Nos mostra o caminho, nos faça andar em justiça, em retidão e santidade, em nome de Jesus. E que assim, Pai, possamos propagar, levar para os nossos filhos, para a nossa descendência e para essa geração, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, queremos aqui lhe agradecer, Pai, pelo dia, agradecer pela vida, agradecer, meu Pai, pela família, pelos meus irmãos em Cristo, Pai, que é a família que o Senhor constituiu neste lugar. Sei, Pai, creio que o Senhor tem muito mais das famílias agregadas aqui neste lugar, Pai. Que o Senhor possa enviar, Pai, em nome de Jesus, a família aqui neste lugar, em nome de Jesus. Acrescentar, Pai, aumentar essa família, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo Consolador, seja com cada um de nós, meu Pai, hoje e todo sempre. E toda a igreja diz: ide em paz e que Deus os acompanhe. Tenham uma excelentíssima semana, irmãos. Abençoados, sempre na presença do Senhor. Lembrem-se, vamos andar em justiça, em retidão, em nome de Jesus.